Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso. Fiente, SESI, Senai e IEL. Olá, pessoal! Hoje a gente recebe no podcast do Sistema Fiente, o Conexão Indústria, um convidado muito especial que fez parte da Conferência Internacional da Agroindústria Sustentável aqui em Cuiabá, o professor Paulo Vicente. Ele é doutor pela FGV e trabalha atualmente na Academia de Agronegócio da Fundação Dom Cabral, do agronegócio, na verdade, da Fundação Dom Cabral. O professor também atua como consultor para empresas e autor de vários livros sobre administração e também gestão pública. Já queria agradecer um tempinho que a gente possa conversar. Acredito que todos estavam muito ansiosos para essa palestra e agradecemos muito a sua presença aqui, professor. Prazer meu de estar aqui com vocês. Beleza, a gente acompanha já os seus vídeos como o próprio chefe Carlos Braghini gosta de falar, e uma das frases que a gente sempre vê puxar e falamos sobre isso é sobre ir para o século XXI pensando no século XX, né? Algo que o senhor fala muito sobre nas suas palestras, nas suas aulas. E eu queria que o senhor falasse sobre o que exatamente quer dizer isso em termos da nossa agroindústria aqui no Brasil. O Brasil está num processo de transformação que inclui diversas dimensões. Então, olhar o começo do século XXI, como a gente está agora, isoladamente, não explica o todo. Eu tenho que olhar boa parte do que aconteceu no século XIX, ao longo do século XX, com isso conseguir projetar o que vai acontecer provavelmente ao longo do século XXI. Ou seja, é um contínuo, a gente está num processo histórico. O senhor fala muito também sobre a demanda de alimentos que a Ásia vai precisar e sobre como o Brasil como todo precisa pensar nessa nova industrialização. Passa pela agroindústria, pensar em como verticalizar, em como gerar mais valor e agregar esse valor também na produção, professor? Você tem dois fenômenos aí. Um é o aumento da demanda por si só e o outro é o aumento do valor agregado a essa produção. Tá? O primeiro, você vai sair de 8 bilhões de pessoas que nós estamos hoje para prováveis projetados 11 bilhões de pessoas. E com um consumo por pessoa maior. Porque as pessoas querem sair da miséria, boa parte da humanidade está ainda com níveis de consumo de comida relativamente baixos. Na medida que a gente for subindo essa média global, você vai precisar de uma quantidade entre 4 e 7 vezes maior de comida do que a gente produz e consome hoje. Isso é um lado da história. O outro lado dessa história é, já que eu não vou conseguir produzir, não tem 4 vezes mais terra, não tem 4 vezes mais água, eu tenho que incorporar tecnologia para usar melhor os recursos que eu tenho e agregar valor nisso para continuar crescendo. Então aí vem não só o movimento de agricultura de precisão, mas também você vem a agroindústria, ou seja, que é o passo natural depois do agronegócio, e depois a agregação de valor por serviços, que é um terceiro passo aí nessa história. E isso foi o que aconteceu em vários locais do mundo. Você sai da produção de uva para a produção de vinho, e da produção de vinho você sai para a produção de serviços baseados em vinho, né? Restaurantes, sommelier, etc. Chocolate, né? Você chega, o leite vai virar ou queijo ou chocolate. Tem até pousada já especialista, focada, né, em chocolate. Você olha para a Suíça não vive das vaquinhas que dão leite, né? Sim. Ela vive basicamente laticínios e chocolate. Então esse é um caminho natural de agregação de valor, saindo do agronegócio para a agroindústria e da agroindústria para serviços. Isso é indústria! E por que o senhor acredita que esse processo é um pouco lento ainda no Brasil? A gente acompanha que isso aconteceu nos Estados Unidos há 50 anos atrás, 30 anos atrás. A gente acompanha, como o senhor mesmo diz, outros países que tiveram essa mudança. Por que o senhor acredita que no Brasil ainda a gente patina um pouco ainda para percorrer esse caminho? No Brasil, a gente partiu mais atrás em várias áreas. Mas se você for olhar o que aconteceu no Sul e no Sudeste, a gente partiu junto com os americanos no final do século XIX, chegou no agronegócio, com a migração na virada do século XIX para o XX e industrializou o Sul e o Sudeste, o ciclo do café, fundamentalmente, que gerou a industrialização de São Paulo e que fez São Paulo, Rio de Janeiro, né, e até Minas Gerais, de certa forma, serem o que foram, né, no começo do século XX. Só que ali você já tinha acabado as terras para se ocupar, você já tinha acabado a capacidade de produzir por unidade diária e já estava industrializado. Para onde que tinha que ir? Tinha que ir para o Centro-Oeste.
Essa migração que a gente teve o caminho mesmo, né? para o centro-oeste começa com Brasília. Sim. A formação do faroeste caboclo. Há 60, 70 anos atrás, as pessoas começaram a vir para cá na cara e na coragem e começaram as fases. Né? Primeiro você ocupa a terra, depois você trabalha, melhora essa terra, né, o que está chegando no final, e agora você começa a vir para a agroindústria, para a industrialização. E na região do Cerrado brasileiro, lá onde você tem Goiás, Tocantins, a região de Mapito, você está ainda no Velho Oeste. Você mais recentemente, na década de 2000 provavelmente, que você começou a avançar para essas regiões e ocupar. Ela ainda está na ocupação da terra. Sim. Ainda um pouco mais atrás que Mato Grosso. Bem mais atrás, né? Assim, você olha, compara a região de Mapito com a região de Mato Grosso do Sul, eles estão onde Mato Grosso estava 30, 40 anos atrás. Brasil! Muitos Brasis dentro do Brasil, né? Pois é, então são fases naturais e regiões que você vai ocupando aos poucos. Agora, isso toma tempo. Porque você tem que tratar a terra, você tem que ocupar a terra, as pessoas têm que nascer e crescer, né? As famílias vão surgindo, vai surgindo todo um ecossistema em torno da plantação e do gado, né? Aí depois de algum tempo você tem cidade já com 50 mil, 60 habitantes, você tem escolas direito, você já tem bancos, você já tem silos, você já deixou de ser o faroeste, né? O Velho Oeste. Mas isso também leva mais 30 anos até chegar no ponto da agroindústria, que é o futuro deles, e que Mato Grosso já está chegando. Entendi. Legal. Antes da gente entrar nesse ponto que a gente pode pensar na população, o que o senhor falou na pergunta anterior me chamou a atenção sobre como a gente evolui, de plantar uva para o vinho e como isso também agrega nas profissões, nas pessoas. Então a gente vai ter que sofisticar essas profissões também e as pessoas vão ganhar mais também. Então a agroindústria também passa por isso, né? Profissionais também sendo melhores remunerados para suprir aquela demanda mesmo. A agroindústria, além de ser mais intensiva em mão de obra do que a plantação propriamente dita, que ela é intensiva em capital e terra, ela também gera empregos melhores. Sim. Né? Paga melhor. Por quê? Porque você agrega mais valor. Então, um exemplo da uva que você falou. Quanto vale 1 quilo de uva? Deve valer uns R$5, tem que checar no supermercado. Vamos lá, R$10 para facilitar a conta, vamos lá. E quanto é que vale um litro de Veuve Clicquot, de champanhe? Tá passando aí já dos R$500. Então você sai de, vamos dizer, 5 para 500, 100 vezes mais valor. Você pode pagar um salário melhor para as pessoas. Sim. E a pergunta sempre fica, você tem 100 vezes mais área para plantar? Não tem. Você consegue tirar 100 vezes mais uva da mesma parreira? Não consegue. Como é que você cresce a partir de um certo ponto? A primeira fase é ocupar a terra. A segunda fase é você trabalhar melhor a terra, tratar melhor a terra. Mas chega num ponto onde isso acabou. A gente chama de retornos decrescentes. E você tem que ir para uma outra fase, onde você vai agregar valor. É limitado. Tanto a quantidade de terra, quanto a capacidade da terra. Né? Por mais que você trate bem ela, que você seja muito eficiente, mas ela tem um limite. Né? Esse limite ainda não chegou em muitos locais do Brasil, mas já chegou em outros. Ela tem espaço com a agricultura de precisão. Mas esse espaço é mais 20%, mais 30%. Quando você compara isso com a agregação de valor de 100 vezes, por exemplo, no caso da uva, não é por aí. Né? Até vale a pena fazer isso, vale, mas tem um outro caminho que tem que ser pensado, que é a da agroindústria. O exemplo que eu gosto muito é de soja virando carne baseada em planta, né? Carne baseada em soja. Se você for olhar o quilo da soja, no auge, no pico lá do valor, ela chegou a quase R$4, não chegou a R$4 o quilo, quase, vamos arredondar para 4. A saca tem um pouquinho mais, né? Mas o quilo ali dela... A saca dava R$220, 60 quilos, não chega a 4, mas assim, vamos arredondar para 4 para simplificar. Quando você transforma isso em 1 quilo de carne baseada em planta, você pode checar no supermercado, vale 100. Exatamente. A gente tem um caso aqui, inclusive, no Senai de Mato Grosso, de uma nossa consultora, que é doutora, que foi para os Estados Unidos na IFT First, apresentar um trabalho justamente isso. Transformar esse resíduo num alimento, e num alimento que a nova... o novo consumo quer, precisa e aceita, né? Então, a gente tem esse caso. A Ana Luísa Trovo, uma consultora nossa, foi agora recentemente para Chicago fazer essa apresentação. Então, e o que você fala também chama a minha atenção. A gente teve o vice-governador na abertura
aqui de Mato Grosso na abertura da conferência, o presidente da Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso, o Silvio Rangel, também traz muito isso, que é justamente, além de pagar melhor, também gera mais empregos. Então, a gente também está falando de mais gente... Mais e melhores empregos. A gente pensa muito nisso, até o Senai como uma instituição que capacita essas pessoas para o mundo do trabalho, cada vez mais gente é melhor, porque a roda da economia vai cada vez melhor. E mais um gap que nós temos em Mato Grosso é a nossa densidade, né? São 3 milhões de habitantes, são 4 pessoas por metro quadrado, sendo que 1 milhão e 200 desses 3 milhões estão aqui na Baixada Cuiabana. Então, e a nossa produção agrícola está muito no interior do estado, então a gente tem essa dificuldade de levar essas pessoas, né? Então, eu acredito que seria um problema maior agora a gente pensar em como atrair essas pessoas. E eu acredito que passa por esses empregos melhores, né? E por isso que demora. Entendi. Porque você não acontece isso da noite pro dia. Porque você vai batendo em gargalos. O gargalo de quanta terra, o gargalo das pessoas, o gargalo da qualificação das pessoas, o gargalo da água. Tem vários gargalos que você vai resolvendo aos poucos. Uhum. Por isso que isso não acontece em 2, 3 anos. Acontece num período de 50, 60 anos. E agora, olha e pensa assim, Mato Grosso é hoje o que o Kansas era no começo do século XX. Uhum. Olha o que é o Kansas hoje, olha o que é a Missouri hoje, olha aquela meio oeste americano, o cinturão do milho, né? Aqui é o cinturão da soja, por assim dizer, né? Mas o futuro dessa região aqui é o que aconteceu lá. O senhor acredita que, como nós realizamos esse evento e promove esse debate, você chama atenção? Claro que é uma ponta do iceberg se a gente pensar aqui que um evento vai resolver tudo, mas também ajuda a fomentar esse debate e fazer com que as pessoas pensem mais sobre isso, principalmente o público qualificado que esteve no evento. O senhor acredita que isso também ajuda esse processo? Como é que o senhor percebe essas iniciativas? Eu acho importante para a gente entender quais são os problemas, discutir quais são os problemas, discutir quais são as soluções, olhar, comparar com casos de sucesso lá de fora e sucesso aqui dentro, e uns aprender com os outros para a gente tentar ir melhorando a situação. Uhum. Uma solução é difícil, né? Porque professor não é vidente, né? Até o meu chefe Carlos Braghini brincou ali de Paulo Vidente. Mas numa solução a curto prazo, como é que o senhor acredita que isso pode, já pra gente trabalhar, por exemplo, amanhã nisso, né? Trabalhar na segunda-feira, nos próximos anos, para que talvez esse processo seja um pouco mais rápido, até para o próprio desenvolvimento do Estado. Bom, primeiro eu queria aproveitar que você fez a piada e dizer que não é evidência, é ciência. Isso mesmo. Mas eu acho que a gente tem que pensar em médio para longo prazo. Soluções de curtíssimo prazo não são simples, até porque tem o seguinte: qual é o problema do agronegócio em geral? Flutuação do preço das sacas, você não controla. Qual é a solução? Industrialização, que aí com marca e tecnologia você controla o preço do produto final. Né? Você não vê oscilação de preço em sorvete. Exatamente. Né? Nem em vinho. Sim. Né? Ele não sofre o mesmo vai e vem do preço de milho, de soja, de feijão, de arroz. Está muito menos vulnerável. Então a pergunta é: como é que eu agrego valor reduzindo risco? E a solução é a indústria. Vitória da indústria! Que maravilha. Muito obrigada pela sua presença. Falei que o papo era rápido. A gente não quer ocupar muito seu tempo também, mas muito obrigada, professor, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que quem não pôde acompanhar a palestra vai gostar muito de escutar esse momento e pesquisar mais sobre as suas palestras. Tem muita coisa no YouTube, gente. Tem muita coisa, muita palestra legal que dá pra gente já mergulhar bastante do tema. Eu fiz um tour rápido ali antes pra gente fazer a matéria, pra gente fazer aqui o podcast, e tem muito conteúdo. Então, queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, fazer meu aqui. Vocês que nos escutam, acompanham a gente pelas redes sociais do Sistema Fiente e também nas nossas outras instituições, Senai, SESI e IEL. Muito obrigada, até o próximo episódio.